muitas vezes a gente passa por muitas dificuldades, muitos problemas, e nós precisamos de algo para saciar, ou algo para que a gente possa ter um resultado sobre todos esses problemas. E Jesus, Ele é essa fonte. Então eu peço para você nessa noite, fique com o coração aberto para tudo que for falado nessa noite, e que Deus possa estar na frente de tudo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Ministério do Louvor, você está agradecendo. Quem está lá no fundo pode estar me ajudando. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, fica à vontade. Glória a Deus. Semana passada nós viemos aqui, tivemos uma palavra, Deus deu uma direção de uma palavra específica, foi bênção. E semana passada a gente falou sobre isso também, sobre fonte de águas também. Lá no livro de Jeremias, o povo fez duas coisas que foram mal vistas diante de Deus. Qual foram as duas coisas que o povo fez? No culto da semana passada, o livro de Jeremias fala lá que o povo ele deixou Deus, e Deus ele olhava para ele como uma fonte de água viva, né? E eles preferiram então cavar poços, e poços que não tinham fundo, eram poços da qual não tinha fundo, não tinha rachaduras, né? E eram poços que não podiam reter água. Então Deus ele tem para nós o melhor, sempre Ele vai ter o melhor para nós, porque Ele é uma fonte de água viva. Amém? Amém. E esse tempo que a gente estava no Brasil, eu pude perceber alguma coisa junto com os pastores da vinha, da videira, e eu pude perceber que existe isso está no âmbito geral, não é? Em alguns lugares específicos. Existe algo referente a um estudo que a gente dá na maturidade, no curso de maturidade. Quem já fez maturidade aqui? Levanta a mão, só quem já fez. Aleluia. Então, esse ano nós vamos começar de novo esse curso de maturidade. É um curso da qual a gente fala sobre o essencial, o básico, né? E eu creio que seria bom que todos pudessem passar. E na maturidade tem um estudo da qual nós falamos sobre posição e estado. Posição e estado. Então nessa noite eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre isso. Sobre posição e estado. O que é a posição e estado? Posição é quando você sabe quem você é. Posição é quando, independente da situação, você sabe quem você é. A posição é quando você tem uma posição, posição a gente pode trocar essa palavra de posição também, ou usar uma outra palavra para que possa ficar mais fácil de entender. Posição tem a ver com identidade. Quando você tem uma posição, independente do estado, você não é atingido pela situação do estado. Vamos lá. Eu fiz aqui alguma coisa referente a isso. Eu já vou, nem li o texto ainda, a gente vai começar falando sobre isso. Posição é você entender quem você é. Quem é você? Isso é posição. Posição é entender quem você é. É sobre você ter uma identidade. Caso você não saiba, todos nós temos uma identidade. Qual é a nossa identidade hoje aqui na igreja? Todos nós temos uma posição. Nós estamos aqui na igreja hoje porque nós temos uma posição. Nós somos todos filhos. E filhos amados. Então nós temos uma posição de filhos, amém? Amém. Temos a posição de filhos. Se eu tenho a posição de filho, independente do que possa estar acontecendo no estado, essa posição ela tem que permanecer firme. Se o estado ao redor de mim está confuso, se o estado ao redor de mim está diferente, está conturbado, se eu tenho a minha identidade, que eu sou filho de Deus, as coisas podem acontecer o que for lá fora, mas eu estou firme, então eu sei quem eu sou. Então se eu sei quem eu sou, nada pode me abalar, amém? Então eu vi isso no decorrer desse tempo que a gente teve no Brasil. A gente pôde passar em 3 videiras, uma de Campo Grande, uma de Cuiabá e a nossa lá de Interlagos. E eu pude constatar sobre isso, que era necessário estar trazendo uma palavra referente também para nós aqui, sobre posição e estado. Então a posição é uma identidade, é quando eu tenho uma identidade. Se eu sei que eu sou filho de Deus, independente da situação, nada pode me atingir. Ou mesmo que venha alguma coisa me atingir, eu não vou
perder a minha identidade por causa de uma situação do Estado. Olha só, Estado são as circunstâncias ao redor de você. Posição é eu saber quem eu sou, eu ter uma identidade. Agora, Estado é a situação da qual eu estou inserido. Qual é a situação que você está inserido? Você quer ver umas pessoas que são bem posicionadas mesmo? É uma pessoa que é cristã lá no Irã. É uma pessoa que é cristã na Coreia do Norte. Essa pessoa é uma pessoa bem posicionada. Porque se uma pessoa lá na Coreia do Norte, ele não precisa falar nada, ele só sai com esse livro lá na Coreia do Norte, ele é preso e morto. E é morto de uma forma terrível. Isso é posicionamento. Se eu tenho minha posição firmada em Cristo, se eu sei quem eu sou em Cristo, nós vamos se matar. Por quê? Porque você é crente, você não pode falar disso aqui. Eu tenho a minha posição, que eu sou filho de Deus, então vocês podem fazer o que quiserem. Porque eu sou uma pessoa de que eu sei quem eu sou. O problema é quando nós não sabemos quem nós somos. Quando a situação começa a vir sobre nós, quando o Estado, as dificuldades ao redor de nós começam a vir sobre a posição e começam a influenciar a posição. Ou seja, as circunstâncias lá fora começam a te atingir a sua identidade. Então eu estou falando aqui sobre posição e Estado. A gente estuda sobre isso na maturidade, no curso de maturidade. Estado, então, são circunstâncias ao redor de você, circunstâncias ou situações de que você que podem te influenciar, independente se elas são favoráveis a você ou não. Eu estou numa situação favorável. Você tem aqui da Coreia do Norte ou Irã. É uma situação do Estado. Tudo ao redor ali é contrário a uma pessoa que é cristã. E a gente está numa situação, nós estamos posicionados em uma nação da qual não tem problema nós sermos cristãos aqui. Ninguém persegue a gente. Então nós temos que ter uma posição de que nós somos filhos de Deus e filhos amados. Amém? Então, para que eu possa aprofundar mais sobre isso aí, tem um personagem bíblico que eu acho bênção, mas toda a Bíblia é bênção, né? Mas tem um personagem que tem um nome um tanto diferente, que eu gostaria de sugerir ele para quem for ter um filho ou uma filha. Tem um personagem bíblico que se chama Abacuque. Olha que maravilha, não chama meu neto Abacuque, o próximo eu chamar de Abacuque, né? Já pensou Abacuque? Abacuque, capítulo número 3, ele tem uma frase, se der para colocar aí para mim. Abacuque, capítulo número 3, versículo de número 17 e 18. Ele vai me ajudar a poder passar para vocês sobre posição e estado. Porque essa pessoa era uma pessoa, Abacuque, ele era uma pessoa posicionada. Era uma pessoa que tinha uma identidade firme em Deus. E eu acho muito sugoi, porque a gente não precisa nem ler todo o versículo. E eu acho muito interessante que só aquelas duas primeiras palavrinhas que falam assim, ainda que, só isso. A situação de Abacuque era uma situação que ele, por ser profeta de Deus, ele tinha visto que Deus iria castigar o povo de Judá. Deus iria pesar a mão sobre o povo de Judá. Eric, abre o capítulo 3, mesmo capítulo, versículo 2. Olha só o versículo 2. Isso aí, o profeta Abacuque, ele ouviu da parte de Deus o que ia acontecer com o povo. Então gerou no coração dele uma expectativa. Olha só. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Então ele sabia de que algo da parte de Deus iria acontecer sobre aquele povo. E isso gerou nele então uma expectativa. E a expectativa dele era essa: Senhor, aviva, Senhor, a tua obra. Ó Senhor, e no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faz-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aleluia. Então o profeta Abacuque, volta lá, no 17. Então o profeta Abacuque, ele tinha um posicionamento, ele sabia que ele era profeta de Deus, ele sabia que a situação iria vir uma situação difícil sobre aquela nação, porque a nação de Judá, o povo de Judá ali, eles tinham se voltado contra Deus, e Deus iria pesar. Mas ele tinha uma expectativa. Olha só como que era a vida de uma pessoa posicionada, independente da situação ao seu redor.
Ele fala bem assim: ainda que a figueira, aleluia, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mais mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Olha só a situação da qual ele estava falando. Ainda que aconteça tudo isso aí, o versículo número 18 fala assim: todavia, aleluia, ainda que, no versículo 18 ele começa falando assim: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha, aleluia, posicionamento e estado. Está dando para captar mais agora? O que é uma pessoa posicionada em Deus? O que é uma pessoa que, independente se vai ter fruto da vide, se as ovelhinhas não vai mais dar pelo, lã, independente da situação, ele se alegrava no Senhor. Por que ele se alegrava no Senhor? Porque ele tinha uma expectativa. O coração de Abacuque andava debaixo de uma expectativa. Nessa noite eu quero falar sobre posição e estado. Mas se eu fosse também trazer um outro tema, seria isso aqui: a expectativa que transforma. Uma expectativa tem que ter na minha vida e na sua vida. Você tem alguma expectativa? Você veio com uma expectativa para esse culto hoje? Ou você veio porque é sábado, não tem o que fazer, não dá para ir, eu vou lá só bater o cartão, eu vou lá só para ver alguém? Ou você veio com uma expectativa para esse culto hoje? Ou você veio querendo receber algo da parte de Deus nessa noite? Se você veio nessa noite com o coração, com o seu coração, com uma expectativa que algo pode vir a acontecer na sua vida, saiba que você pode voltar diferente para a sua casa. Saiba que você pode receber uma palavra que pode transformar a sua vida. Pastor, eu não acredito nisso. Tá bom, não precisa acreditar em mim, acredite na palavra. Acredite na palavra. Isso que eu estou lendo aqui não foi eu que escrevi. Se você abrir no seu Keitai ou no livro, se você abrir Abacuque, capítulo número 3, versículos 17 e 18, vai estar escrito a mesma coisa que eu estou falando. Pode ser que varie um pouquinho pela tradução, mas eu quero que você nessa noite venha e me escute e que você tenha uma expectativa. Porque a expectativa que você pode estar trazendo nessa noite pode te transformar. Abacuque, ele tinha uma expectativa na vida dele. A expectativa era que, independente da situação, independente do que viesse a acontecer, ele sabia em quem ele estava firmado. Ele sabia que, todavia, ele tinha um lugar em que podia se alegrar. A situação da qual ele falou, no versículo 17, era uma situação favorável? Vamos voltar lá, 17. Vamos nos colocar naquele lugar lá. Vamos nos colocar naquela situação. Eu e você morando, vivendo naquele tempo lá. Lógico, não vai ter carro, ia ter carroça, não tem Keitai, não tem tudo que a gente tem hoje. Então, os recursos da qual eles tinham para sobreviver provinha de uma videira, provinha de oliveira, provinha do que o campo produzia, provinha de animais. Então tudo aquilo que era necessário para um homem e uma mulher naquele tempo vinha disso aí. Só que a situação de Abacuque, a visão dele era que faltava tudo isso aí. E se faltava tudo isso aí, o meu entendimento, se eu estivesse lá naquele tempo, eu ia acabar de arrancar os cabelinhos que me tem aqui, porque eu ia ficar descabelado. Ia puxar meus cabelos e ia falar: meu Deus, não tem mais nada. Vamos nos colocar nos dias de hoje. Aí a gente foi para lá e agora ele veio para cá. Talvez hoje você não tenha. Talvez a situação sua seja como de Abacuque, não tem nada. Mas Abacuque, ele não tinha nada da qual era uma visão de desespero, uma visão de sofrimento, era uma visão de que o estado estava totalmente contrário a ele. Mas ele era bem posicionado, e pelo fato de ele ser posicionado, ele sabia aonde ele poderia contar. Ele saberia em quem poderia confiar. E é isso que importa. É isso que importa. Não deixe as circunstâncias ao redor de você te influenciarem. Aonde você está trabalhando, qual é a situação que está lá? No seu casamento, qual é a situação? A situação do seu casamento está te influenciando? Está te fazendo você ter dúvidas sobre o seu posicionamento em Deus?
Abacuque ele não tinha dúvida sobre o posicionamento dele, a situação era toda contrária, mas ele tinha um posicionamento no versículo 18: todavia, eu me alegro e exalto no Senhor. Olha só, que interessante. Então nessa noite eu quero falar sobre isso, amém? Vamos lá um pouquinho. Então, Abacuque sabia que que estava para acontecer em Judá era um castigo da parte de Deus, né? Então, ainda assim ele declarava que a sua alegria e esperança não estavam baseadas nas circunstâncias visíveis. Olha só, a alegria e a fé, a esperança dele não estava baseada naquilo que ele via. Ele olhava para a videira não tinha fruto. Ele olhava para os gatos, ele olhava para o campo, nada produzia, nada gerava. Mas ele andava num posicionamento de fé. E quando ele tem um posicionamento de fé, a fé a gente não precisa ver para crer. O que é fé? Fé é aquilo da qual a gente não consegue ver, a gente não consegue entender. Hebreus capítulo número 11, versículo 1 fala sobre fé. Vamos ver lá. Hebreus 11, versículo número 1. O que é fé? Ora, a fé é a certeza de coisas de que espera e a convicção de fatos de que você não vê. Então a situação de Abacuque era uma situação totalmente terrível, mas ele tinha uma expectativa, ele tinha uma confiança em Deus, que Deus iria fazer algo na vida dele, amém? Então, baseado nas circunstâncias visíveis, ele não estava ligando para a situação, mas ele entendia da fidelidade do caráter de Deus para ele, porque ele tinha um posicionamento, e o posicionamento dele é que ele era filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus nessa noite, amém? Amém. Se você ainda não é, a gente vai dar o apelo no final, você torna-se também filho de Deus. Porque quando nós temos o nosso posicionamento, quando nós temos a nossa identidade como filho, o mundo lá fora vai estar pegando fogo. Vocês já viram, não é ditado, né? Tem uma historinha que está no avião lá, muito alto, não sei quantos mil pés lá em cima, e o avião tem aquela turbulência, né? E lá na frente lá tem o piloto, lá atrás tem os passageiros, e uma das primeiras filas dos passageiros tinha um menininho sentado. E o menininho estava lá tranquilo, né? Não punha nem o pé no chão, ficava balançando o chão, as perninhas. E começou a dar um período de turbulência. E as aeromoças, elas já entendiam de turbulência, até as aeromoças ficaram meio preocupadas, porque eram umas turbulências bem fortes. E o restante dos passageiros ficaram tudo com medo, porque o passageiro não é todo dia que está viajando de avião. E ficaram com medo. E eles perceberam que o garotinho estava feliz, estava tranquilo, estava alegre. E aí alguém foi perguntar: mas menino, você não está com medo? Está com medo da turbulência? O pessoal está meio chorando, está meio com medo. Por que você está assim? Ele falou: porque meu pai é o piloto. Então ele tinha um posicionamento de filho. E ele entendia que, independente da turbulência do avião, ele sabia quem estava no controle. Quando nós temos esse entendimento aqui, nós podemos fazer como Abacuque fez. Ainda que, guarde essa palavra no seu coração, ainda que aí a sua situação, tira aquela história de Abacuque e põe a sua situação. Ainda que o meu casamento não esteja bom, ainda que a minha saúde não esteja boa, ainda que a minha área financeira não esteja boa, ainda que, todavia, pega essas palavras, ainda que você acrescenta algo da sua vida que você está precisando, algo que você necessita de um milagre da parte do Senhor, é um posicionamento seu, ainda que, aí lá no versículo 17, todavia, eu vou ter fé em Deus, que Ele vai mudar essa situação na minha vida. Por quê? Porque não vai ser o Estado que vai me tirar o meu posicionamento, amém? Então, entender sobre posição e estado nos ensina como a confiança e a expectativa em Deus tem um poder de transformar. Quando nós entendemos sobre estado e posicionamento, nosso posicionamento, e o poder do estado sobre nós, a situação que está ao nosso redor, independente se ela é boa ou não para nós, quando nós temos isso aí, nós temos que ter um entendimento que a expectativa ela tem o poder de fazer uma transformação. Então, se você veio com expectativa hoje, saiba que você pode ser transformado nessa noite. Amém?
Não apenas as situações boas, mas também as situações ruins, né? Estou falando da questão do Estado. Amém. Todo culto, toda sábado que eu vim pregar aqui, eu trago 5 pontinhos, porque eu quero que vocês levem esses pontos e vocês, na cela da qual vocês vão, vocês possam compartilhar essa palavra. Por isso que eu faço as mensagens, eu pontuo elas. E a partir de agora eu entro na parte dos pontos, amém? Primeiro ponto, guarda bem isso aqui. Estamos falando sobre expectativas. Expectativas que transformam. Quando a pessoa tem uma expectativa, como Abacuque tinha, ele tinha uma visão que ia além das outras. Então a expectativa, primeiro ponto, a expectativa tem uma visão que vai além. A expectativa em Deus, a minha fé em Deus, vai além da visão normal de uma pessoa normal. Amém? A expectativa enxerga além, a expectativa vê além. Ainda que, olha só, ainda que, eu acho muito super essa palavra. Abacuque descreveu um cenário de desolação. No contexto histórico, a agricultura e a criação de animais eram a base da economia e da sobrevivência lá da região de Judá. Então, a situação daquele lugar lá estava dependendo totalmente daquela... Foi para mim lá, o 17. Porque ele viu uma situação totalmente terrível. Agora, toda a nação dependia de que tudo isso aqui estivesse funcionando bem. E não estava. Amém? Então, ainda quando fala assim, ainda que, mostra que a fé de Abacuque não estava ignorando aquela realidade, mas ele tinha fé de que Deus poderia vir e fazer algo maior. Ele não ignorava a realidade, mas ele enfrentava a realidade porque ele tinha um posicionamento. Abacuque enfrentava a realidade debaixo de um posicionamento. Se eu tenho meu posicionamento firmado, independente do que está acontecendo, eu vou enfrentar essa realidade. Amém? Então o colapso desses lugares, a situação ruim desses recursos, representava a perda de tudo que sustentava o povo, né? Então ele não fechou os olhos para a crise. Abacuque não fechou os olhos dele para a crise. Ele tinha uma visão que ia além da crise da qual ele estava vendo. Estava todo mundo vendo, ainda que todo mundo via a mesma situação que Abacuque. A figueira não florescia, não tinha fruto na videira, né? A oliveira também estava com problema, estavam os campos com problema, a ovelha estava tudo ruim. Todo mundo estava vendo a mesma coisa, mas ele, por ele ser uma pessoa que tinha um posicionamento, a visão dele ia além. Amém? Então ele não fechou os olhos para a crise, mas ele escolheu confiar em Deus, mesmo diante do pior cenário. Eu vou ler de novo, que isso aqui é bom, é interessante. Ele escolheu confiar em Deus, mesmo diante do pior cenário. Nessa noite, você está aqui, você veio com uma expectativa de ouvir uma palavra. Você está passando um momento difícil na sua vida? Saiba que, da mesma forma que Abacuque, ele viu toda aquela situação ruim, ele tinha uma expectativa, uma confiança em Deus. Tenha confiança em Deus. Sabia que Ele pode mudar a situação sua? Sabia que Deus tem o poder de transformar a situação? Independente do quão grande, qual grave esteja, quão grandioso seja o problema diante de você, nosso Deus é maior que o seu problema, sabia disso? Independente se é algo que refere à enfermidade, uma enfermidade que talvez na nossa visão a gente já não tem mais solução, não tem mais como vencer isso, mas se você tiver uma confiança, uma expectativa em Deus, Ele pode mudar essa situação. Você crê nisso? Porque a expectativa, ela enxerga além, né? Abacuque, ele não fechou os olhos para a crise, mas ele decidiu confiar em Deus mesmo diante do pior cenário. Então hoje nós somos chamados a colocar nossas expectativas em Deus, enxergando além das dificuldades da qual a gente está vivendo. Olha só, vou ler de novo isso aqui. Hoje nós somos chamados, amém? A colocar a nossa expectativa em Deus, enxergando além das dificuldades da qual nós estamos vivendo hoje. Dificuldades presentes. É a dificuldade presente, a dificuldade que você está vivendo hoje. Você está sendo convidado a colocar isso diante de Deus. Amém? Segundo ponto, a expectativa
A expectativa então nos dá uma visão além. Então eu confio que Deus, a situação está terrível, mas eu confio que Deus ele vai abrir portas, eu confio que Deus vai restaurar, eu confio que Deus vai fazer grandes coisas. É uma visão além do normal, uma visão de quem tem um posicionamento e que o estado ao redor dele não interfere sobre ele. Segundo ponto, tenha uma expectativa em Deus. Tenha uma expectativa no caráter de Deus. O caráter de Deus. Tenha uma expectativa, segundo ponto, no caráter de Deus. Versículo número 17 diz assim: todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Então a alegria de Abacuque não estava ligada a recurso, mas à intimidade dele com Deus. Aleluia! Situação terrível, mas ele não estava nem aí. A situação era de total desconforto, de total situação terrível, mas ele não estava ligado com coisas materiais. O que importava para Abacuque, o que importava realmente para ele, era a intimidade dele com Deus. E eu quero te dizer algo específico. É isso que realmente importa. O mundo pode estar pegando fogo que for. Eu me deparo muito, eu citei aqui o Irã e a Coreia do Norte. Sabia que se a gente colocar ali uma criança de 12, 14, 15 anos, que viveu naquele sistema, um cristão de 15 anos, que viveu naquele sistema da Coreia do Norte e tem um posicionamento firme em Deus, se ele vier contar a história dele para você, para nós vamos ficar muito impactados. Porque independente do que acontece ao redor daquela situação de quem está nesses países como Irã, Coreia do Norte, é um cristão, o que importa para eles não é o que está ao redor, mas o que importa para eles é a conexão que eles têm com Deus. Como que uma criança que está na Coreia do Norte está em um campo de prisioneiros, como permanece ainda fiel a Deus? Só é uma coisa: intimidade com Deus. É a intimidade com Deus que faz com que nós possamos avançar além daquilo que a gente é capaz de ir. Olha só, a alegria de Abacuque não estava ligada a recursos, mas a um relacionamento com Deus. Ele confiava no caráter de Deus como Salvador e provedor. Olha só, ele confiava no caráter de Deus como Deus Salvador e Deus provedor. Deus Salvador e Deus provedor. Essa era o caráter da qual Abacuque estava ligado em Deus. Qual tem sido a sua necessidade hoje? Decida então confiar em Deus. Decida então confiar em Deus. Abacuque está sendo um bom exemplo. Decida então confiar em Deus. Decida independente da situação, confie em Deus. A palavra salvação ali, ela era usada não somente para libertação, mas também ela tinha um sentido também de reino eterno. Ou seja, quando falava ali sobre salvação, não estava falando somente de algo voltado no mundo físico, mas estava também falando de algo voltado no espiritual. Salvação ali tem esse contexto, tá bom? Deus sempre cumpriu as suas promessas a seu povo. Confiar no caráter de Deus significa lembrar de que Ele é fiel, mesmo quando nós não vemos solução para o problema. O caráter de Deus é um caráter de uma pessoa fiel. Então, ainda que eu não veja a solução, eu vou confiar nele, porque se Ele falou que Ele vai resolver esse problema, então eu vou colocar toda a minha fé, toda a minha expectativa, toda a minha confiança nele. Por quê? Porque Ele tem o caráter dele. O caráter de Deus é salvador, é provedor e é um caráter de justiça. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Então vamos lá. Deus sempre cumpriu suas promessas a seu povo. Confiar no caráter de Deus significa lembrar que Ele é fiel, mesmo quando nós não vemos solução no problema. Nossa alegria não está no que Ele pode nos dar. Eita! A alegria de Abacuque não era aquilo que Deus poderia dar, mas naquilo que Ele era. Nossa, isso aqui dá para a gente falar bastante, né? Então a gente, quando tem que ter esse entendimento aqui, ó, a nossa alegria não está no que Ele pode nos dar, mas em quem Ele é. Sabia que as bênçãos de Deus,
elas, quando elas vêm, tem aquele texto, né? Mateus capítulo 6, 33, 36, que fala assim: mas primeiramente buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras demais coisas, não é isso? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui está falando do quê? Está falando da gente buscar primeiro as outras coisas? Não, né? Busque primeiro as outras coisas e depois busca o reino, é assim? Quando nós temos que ter esse entendimento que, independente daquilo que aconteça, a nossa alegria tem que estar focada em Deus, porque se a minha alegria está focada em Deus, não é aquilo que Ele pode me dar, mas eu estou focado em Deus por aquilo que Ele é. Já tem algum tempo que eu, como pastor, eu estou somente 5 anos, mas eu já fui líder e já pude ver muita coisa dentro de igreja. Eu já vi dentro de igreja pessoas que vêm na igreja para achar um marido, para achar uma esposa, pessoas que vêm na igreja para que Deus possa abençoar de alguma maneira financeira ou alguma área específica da sua vida. E eu pude ver, infelizmente, várias vezes, pessoas que quando Deus dá a bênção para a vida dessa pessoa ela vem e se volta para trás. Ela recebe algo da parte de Deus e ela vai embora. Porque ela veio na igreja com uma expectativa. Qual que era a expectativa dessas pessoas? São pessoas que têm uma expectativa nas bênçãos. E nós temos que buscar a Deus não por causa da bênção, mas por causa daquilo que Ele é. O que Ele é para mim e para você? O que Deus é para você? Deus é o quê? Eu quero ir na igreja porque eu quero ter uma vida melhor, um salário melhor, um emprego melhor. Deus vem te dar tudo isso. Quando você recebe, vira as costas e vai embora. Muitas das vezes Deus ele olha para nós dessa forma e impede muitas das vezes de nos abençoar, porque o nosso interior, a nossa carne mesmo, a nossa vontade é de quando receber uma bênção, uma grande bênção da parte do Senhor, deixar Ele. E Deus fala: não vou nem abençoar Ele dessa maneira tão grandiosa, porque Ele vai me deixar. E Deus às vezes segura a bênção nas nossas vidas para que a gente possa continuar vindo e ouvindo a palavra dele. Eu acho interessante, né? Tem os netinhos, né? Quando vai dar um doce para os netos, né? Ou alguma comida que eles gostam, a gente não dá tudo. Porque se dá tudo para eles pegam, eles começam a brincar e vão embora, e não buscam mais. Agora, se você quer que, né, eu falo de mim, eu Dalton, né, que eles são os avós, quando a gente quer que os netos fiquem perto, a gente dá um pedacinho, dá para eles, né? Para quê? Para que eles possam interagir com a gente quer interagir com eles, que são os nossos netos, né? Então a gente não vai dar uma bênção grande para eles assim, porque senão eles pegam e vão embora, e vão brincar e esquecem da gente, e a gente fica triste. Muitas das vezes Deus é assim também. Deus ele tem uma bênção grandiosa para nos dar, e não dá logo de pancada, porque se a gente pegar aquilo ali, a gente vai ficar como criança pequena e vai embora, e esquece de quem Ele é. E aí a gente fica olhando somente para a bênção. Abacuque ele era dessa forma. Abacuque, a alegria dele não estava naquilo que Deus podia dar, mas estava no relacionamento que ele tinha com Deus. Então isso fala sobre caráter. Tenha então uma expectativa no caráter de Deus. Venha na igreja, não atrás de bênção. Venha na igreja porque Deus tem que ser a primazia nas nossas vidas. Deus vai nos abençoar. A gente acabou de ler aqui. Mas primeiramente buscar o reino e a sua justiça. Deus não sabe que eu preciso de alguma coisa na minha vida. Vamos colocar financeiro? Deus não sabe que eu preciso de uma bênção na minha área financeira? Sabe. Deus não sabe que eu preciso de uma bênção um problema de enfermidade, problema conjugal? Deus sabe de tudo isso. Então Deus ele vai nos abençoar, mas primeiro, buscai, pois, em primeiro lugar. Quando nós buscamos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, essas coisas da qual nós precisamos, Ele vai nos dar. Sabe por quê? Porque Ele é Pai. E a Bíblia fala assim: se vós, pais, que sois ruins, vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos, imagina eu, Deus falando, imagina eu como pai, o que eu não posso dar para você? Quando um filho nosso pede pão, a gente não vai dar um escorpião para ele, não vai dar uma pedra para ele. Nós somos sendo pessoas ruins. Ele está falando da humanidade, né? A humanidade, o caráter humano que vai para o lado do mal. Vós ruins, consegue dar coisas boas a seus filhos? E Deus?
como nosso Pai. Então, temos que buscar a Deus não por aquilo que Ele pode nos dar, mas buscar Ele por aquilo que Ele é. Amém? Esse terceiro ponto. Tem então uma expectativa de que Deus vai nos sustentar. Deus nos sustenta. A expectativa de que Ele nos sustenta. O profeta sabia que o juízo de Deus era inevitável, mas também sabia que iria vir uma restauração. Olha só que interessante. Olha só que interessante. O profeta sabia que o juízo de Deus era inevitável, mas também sabia que uma restauração viria. A confiança dele estava na certeza de que Deus sustenta o seu povo. Aleluia. A confiança de Abacuque era que ele entendia, ele sabia que Deus sustenta o seu povo enquanto trabalha no tempo certo. Hebreus capítulo 11, como a gente viu, Hebreus 11:1 fala sobre fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos de que não se vê. A fé é construída na esperança. A fé ela é construída na esperança, está lá em Hebreus 11:1. Deus usa a espera para nos moldar e nos ensina a nos aproximar dele. Deus então ele usa o tempo para nos moldar. Eu acho muito interessante isso. De novo, eu sempre que posso eu coloco os netos, Eu não vou dar a chave do meu carro para o meu neto dirigir. Por quê? Porque eu sou ruim e eu não quero que ele tenha um carro? Porque não é o tempo dele. Vai chegar o tempo da qual ele vai ter que passar por um processo, ele vai ter que entrar numa escolinha, ele vai ter que fazer a direção, a aula de direção, e depois que ele passar nisso aí sim ele vai ter o carro dele. Mas eu não posso chegar já e dar uma chave do carro para ele, porque é algo da qual ele não vai saber como manusear. Então, muitas das vezes, a nossa fé depende também de Deus permitir que nós passamos um tempo de espera. Olha só, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. A fé é construída na espera. A fé é construída na espera. Amém? Deus usa a espera para nos moldar e nos ensina a nos aproximar dele. Muitos de nós enfrentamos períodos de espera que testam a nossa fé. Muitos de nós enfrentamos períodos de espera que testam a nossa fé. Então Deus não está atrasado, amém, queridos? Muitas das vezes a gente pensa, nossa, não aconteceu ainda, por que não aconteceu? Eu estou lá 500 anos na igreja, Deus me prometeu alguma coisa, me prometeu isso e ainda não aconteceu. Por que não aconteceu ainda? Porque Deus está nos testando, amém? Muitos de nós enfrentamos períodos de espera porque Deus testa a nossa fé. Deus não está atrasado, Ele está trabalhando no nosso caráter. E não tem nada melhor que trabalhar no caráter do que o tempo de Deus. Porque o tempo do homem tem um nome, que é chamado Cronos, que é o tempo do homem, é o tempo cronometrado pelo homem, Cronos. Mas Deus usa o Kairos dele. E o Kairos é o tempo de Deus sobre as nossas vidas. Então Deus ele tem a forma de nos transformar. Por quê? Tem pessoas que passam por um processo rápido, sabia? Tem pessoas que não ficam muito tempo nessa questão de tempo. Tem pessoas que aprendem rápido. E Deus já tira rápido, aprendeu rápido, tira rápido. Mas tem pessoas que são duras, coração duro. E Deus permite um momento que essa pessoa ela fica num processo mais longo, porque o caráter dessa pessoa é um caráter difícil de lidar. Então Deus vai permitir uma situação da qual chega um ponto que essa pessoa, de um coração duro, se amolece. Porque é Deus que vai fazer, não é o homem. Amém? Deus não está atrasado, Ele está trabalhando no nosso caráter, enquanto preparamos nosso coração para a sua intervenção. Na hora que chega um ponto, a pessoa de coração duro, chega um ponto na qual ela se dobra para Deus e fala assim, eu me rendo. É isso que Deus espera. Tem pessoas que já rapidinho já entendem o processo. Tem pessoas rapidinho que já entendem o que Deus quer fazer e já, Senhor, já eis-me aqui, faz o que tem que ser feito. E aí Deus vem e já faz algo, mas tem situações da qual é necessário um tempo maior.
Amém? Quarto ponto, a expectativa. Vamos reprisar os pontos aqui? Primeiro ponto, a expectativa que enxerga além. Segundo ponto, a expectativa do caráter. O terceiro ponto que a gente viu agora, a expectativa que nos sustenta. Quarto ponto, a expectativa que transforma o coração. Aleluia! A expectativa que transforma o coração. O profeta começou o seu livro questionando e até lamentando, mas terminou cantando. Sua jornada de fé transformou o seu coração. Jornada de fé transforma o coração. Uma jornada de fé transforma o nosso coração. O começo do livro de Abacuque, ele fica impressionado com aquilo que iria vir sobre Judá, né? Então ele começa seu livro questionando e até chega ao ponto dele lamentar, mas no final do livro ele termina com um cântico, e isso fala sobre da jornada de fé que vem fazer com que ele tenha um coração transformado. Quando colocamos a nossa expectativa em Deus, nossas emoções são renovadas. Quando colocamos a nossa expectativa em Deus, as nossas emoções são renovadas. Em vez de ansiedade, recebemos paz. Aleluia! Em vez de ansiedade, recebemos paz. Em vez de desespero, recebemos esperança. Por que isso acontece? Porque é Deus que transforma. Eu sempre que fala coração transformado, eu lembro de Saul. A Bíblia fala que Saul, quando ele era jovenzinho, ele estava atrás das jumentas do pai dele, e ele se perdeu, e ele chegou até a casa de Samuel. Quando ele chega na casa de Samuel, Deus já tinha falado para Samuel, falou: olha, amanhã nesse horário vai chegar um jovenzinho aqui, e você unge ele, porque ele vai ser o rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul. Quando ele chega ali, ele não sabia de nada do que tinha acontecido, ele sabia que tinha que ir na casa de Samuel, porque ele perdeu os jumentos. O amigo que estava com ele deu a ideia, falou: olha, vamos no profeta, porque essa situação que você perdeu os jumentos do seu pai, vai ser difícil para você, então já vamos no nome de Deus que ele vai resolver a situação. A Bíblia fala que quando ele chegou na casa de Samuel, ele conversou com Samuel, Samuel falou: olha, pode ir em paz, os jumentos estão lá no tal lugar, você vai lá, vai estar lá. A Bíblia fala que ele deu atenção a Samuel. A Bíblia fala bem assim, que quando Saul saiu da casa de Samuel, o coração dele tinha sido transformado. Por quê? Porque Deus transformou o coração de Saul. Eu acho muito bom isso. Expectativas em Deus também nos transformam. Quando a gente entende que eu estou passando por um momento de desespero, mas você tem uma expectativa em Deus, esse desespero vira esperança. Momento de tristeza, se você tem uma expectativa em Deus, essa tristeza vai se transformar em alegria. Olha só o texto de Abacuque. Portanto, eu me alegrarei no Senhor. A situação era de desespero, mas ele tinha entendimento que a expectativa correta iria transformar o coração dele. Então ele tinha um coração transformado por Deus. E quando nós temos um coração, quando nós temos uma expectativa em Deus, a situação pode ser difícil, mas Deus ele transforma essa situação. Quando colocamos a nossa expectativa em Deus, nossas emoções são renovadas. Em vez de ansiedade, recebemos paz, e em vez de desespero, esperança. Deus não apenas muda as circunstâncias, guarda isso em algum lugar. Deus não apenas muda as circunstâncias, mas muda a maneira como enxergamos e reagimos a ela. Olha só o que Deus muda: a maneira como nós enxergamos e reagimos a uma situação. Olha só a visão de Abacuque: faltava tudo, mas ele ainda permaneceu fiel, permaneceu com expectativa em Deus. Deus muda a maneira como enxergamos e reagimos a ela. Ele transforma as nossas fraquezas em força. Olha só que interessante. Deus transforma as nossas fraquezas em força interior. Joel, capítulo de número 3, versículo número 10. Joel 3,10. Só a parte final diz assim. Joel 3,10, é lá no Velho Testamento, do profeta menor, um dos profetas menores, amém. Somente aquela parte ali, aquela parte final, depois do ponto de vírgula. Diga ao fraco,
eu sou forte. Por quê? Porque é Deus que faz isso. Na sua visão você pode falar, eu não tenho como avançar, e realmente muitas das vezes nós não temos como ir adiante, mas é Deus que vai fazer essa transformação. É Deus que transforma o fraco no forte. É Deus que transforma. Tem um texto que fala assim, que Deus chama as coisas loucas desse mundo. Por que Deus chama as coisas loucas? Para confundir quem? Os sábios. Deus chama as coisas fracas desse mundo para confundir quem? Os fortes. Deus chama aquelas coisas que não são, aqueles que acham que não são nada, para confundir quem? Aqueles que acham que são alguma coisa. Quem é que faz isso? Deus. Na verdade, Deus tem uma quedinha pelos... qual que é a palavra correta? Pelas aquelas pessoas que são... tem a palavra correta, esqueci agora. Aquela pessoa da qual é deixada de lado. Improvável. Lembrei. Deus tem uma quedinha pelo improvável. Eu sou uma pessoa improvável. Não era para estar aqui. Na verdade, não era para mim estar aqui. Mas Deus, Ele olhou para mim e colocou um improvável para estar aqui hoje, para dar algo para vocês. Por que eu falo que eu era improvável? Porque eu estava indo no mesmo caminho do meu pai. Meu pai, ele era um homem que foi com alcoolismo. Viveu no alcoolismo durante muitos anos na vida dele, até o falecimento dele. E eu estava seguindo os mesmos caminhos. Eu estava indo para o mesmo lugar do alcoolismo. Era uma pessoa improvável. Mas Deus, Ele viu algo na minha vida, transformou minha vida. E hoje eu posso estar aqui na sua frente falando que Deus, Ele pode transformar um fraco no forte. Por isso, diga ao fraco, sou forte. Amém, queridos? Quinto e último ponto. A expectativa correta também, ela gera vitória. Uma expectativa correta gera vitória. Abacuque diz que Deus é a sua fonte de poder e alegria, mesmo nos tempos de fraqueza. Abacuque descreve Deus como aquele que faz o andar como os pés da corça, que se movem com firmeza nas alturas. Olha só, vocês já viram alguma coisa referente a pés da corça na Bíblia? Davi fala sobre isso, Abacuque também fala, né? Chega o ponto que Abacuque fala sobre isso. Ele descreve Deus como aquele que o faz andar como os pés da corça, que se movem com firmeza nas alturas. Que interessante. Por que ele usa essa palavra, né? Mais para frente, quando você lê Abacuque, ele vai falar sobre esse termo, pés da corça. Por que ele vai falar sobre isso? Isso é uma expectativa que gera vitória. A imagem, veja bem o contexto dessa palavra. A imagem dos pés como os da corça representa segurança e habilidade em terrenos difíceis. Aleluia. Simboliza isso aí. Pés da corça simboliza segurança e habilidade em terrenos difíceis. Algo essencial nas montanhas de Israel. A corça, para poder se movimentar naqueles lugares ali, ela tinha a capacidade de ter ali habilidade em terrenos difíceis. Por quê? Porque os pés deles, os pés das corças, já tinham essa habilidade única, uma habilidade de estar se movimentando em lugares difíceis. Abacuque confiava que Deus o capacitaria para superar os desafios. Amém. Abacuque confiava em Deus, que Deus iria capacitar ele para passar por aqueles momentos difíceis. Você tem entendimento que Deus pode te capacitar? Chega uma hora na qual a gente passa por alguns momentos que a gente fala, Deus, eu não aguento mais, né? Eu não aguento mais. E é nessa hora que Deus vem e te capacita com algo que provém dele, para que você possa passar adiante. Sabia disso? Uma capacitação de Deus vem para que você possa continuar. Quando Abacuque fala aqui sobre os pés da corça, ele está referindo que as corças conseguiam, corça é aquele animal que conseguia subir nas montanhas e permanecia caminhando, subiu naqueles lugares, mesmo sendo lugares difíceis de caminhar. Por isso ele andava e olhava os pés da corça caminhando em lugares difíceis, e ele falava, que Deus também faça isso comigo.
Que eu possa andar em lugares difíceis também, assim como a corça anda sobre as montanhas de Israel. Muitas das vezes a situação está tão difícil que a gente pensa em desistir. E quando a gente pensa em desistir, Deus vem e nos capacita para seguir adiante. Qual situação da sua vida você vê dessa forma? Senhor, eu preciso de uma vitória nessa área, porque eu já não aguento mais. Já não aguento mais, é somente o Senhor na causa, é somente Jesus na causa. Se você tem esse entendimento, creia que Deus ele pode fazer que você tenha uma vitória nisso aí. Mas para isso acontecer, você tem que ter a expectativa correta, que Deus ele pode te dar uma vitória nessa área. Você crê nisso? Olha só, quando a nossa expectativa está em Deus, Ele nos dá força para enfrentar os momentos mais difíceis e nos direcionar à vitória. Você entende isso aqui, querido? Nos momentos mais difíceis, Ele nos dá força para enfrentar e nos dá vitórias, né? Quando nós estamos no momento mais difícil da nossa vida. Chega um momento na qual a gente não quer mais, mas é Deus que capacita e faz com que a gente continue adiante. Amém? Eu gostaria de estar convidando o Ministério Louvor, que eu já estou finalizando já. Ministério Louvor. Amém? Cadê o... Amém? Finalizando, queridos. Abacuque nos ensina que a verdadeira expectativa não está baseada naquilo que possuímos ou vemos, mas em quem Deus é. Olha só. Abacuque nos ensina nessa passagem que a verdadeira expectativa não está baseada naquilo que possuímos ou vemos. Não é o quanto eu tenho no banco, não é a beleza, não é o intelecto, não é aquilo que você pode ver que vai fazer que você tenha êxito na sua vida. Mas o que realmente vai fazer com que você tenha êxito na sua vida é você entender de quem Deus é. Quem Deus é na minha vida? Deus é o primeiro. Deus é aquele na qual você pode dobrar os seus joelhos, começar a falar com Ele e chamá-lo de Pai. Quando você entender o poder que você tem de entender do seu posicionamento como filho e começar a chamar Deus de Pai, querido, é um novo nível, é um nível a mais da qual nós subimos. Quando nós olhamos para Deus não como um Deus distante, mas como alguém que está perto, e nós podemos chamá-lo de Pai, é algo grandioso. Então, a visão de Abacuque não estava baseada naquilo que ele via ou possuía, mas Abacuque ele tinha expectativa em quem Deus era. Deus ele é suficiente, mesmo quando tudo parece falhar. Deus ele é suficiente, mesmo quando tudo parece falhar. Eu gostaria que vocês pudessem levantar nesse momento. Eu vou fazer duas perguntas para você. Vou fazer duas perguntas. Hoje nós aprendemos sobre expectativas, sobre posicionamento e estado. Seu posicionamento tem que ser de filho, independente do que aconteça ao seu redor, o estado. Você tem que ter um posicionamento de filho. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa noite. Onde está a sua expectativa hoje? É a pergunta que eu faço, da qual eu não preciso de resposta. Você faz essa pergunta para você mesmo responde. Onde está a sua expectativa nessa noite? A expectativa correta nos leva à vitória. A expectativa gera vitória. A expectativa transforma. Uma expectativa em Deus nos sustenta. Expectativa no caráter de Deus. E uma expectativa que enxerga além. A pergunta que eu faço, a primeira nessa noite: onde está a sua expectativa? Qual é a área da sua vida que você necessita de algo da parte do Senhor? Senhor, a minha expectativa nessa noite é que o Senhor venha e resolva. Aí você complementa com a área da qual necessita. Segunda pergunta: essas coisas passageiras
essas coisas passageiras ou no Deus eterno que nunca falha, né? Onde está a sua expectativa? Nas coisas passageiras ou no Deus que nunca falha? Você está com a sua expectativa em Deus ou em algo passageiro? Eu estou com a minha expectativa naquilo que eu posso produzir, na força do meu braço. Eu vou resolver essa situação com o meu intelecto. Eu vou resolver a situação com o dinheiro que eu tenho no banco. Eu vou resolver a situação com alguma coisa que eu posso fazer. A sua expectativa está nisso ou está em Deus? Se a sua expectativa está em Deus, essa é a expectativa correta. Confie nele e você experimentará a transformação que somente Ele pode trazer. Se você está com uma expectativa em Deus, confie nele, pois somente Ele pode trazer um resultado para a sua vida. Você crê nisso, querido? Eu não sei de que forma você chegou aqui nessa noite, mas eu quero orar com você. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Que a sua posição de filho não pode ser mudada pela situação lá fora. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e você pudesse liberar essa palavra sobre você. Senhor, eu tenho uma expectativa e você completa essa expectativa. E como são pessoas diferentes, cada um tem uma expectativa, tem uma necessidade diferente um do outro. Mas você pode falar: minha expectativa, Senhor, é que o Senhor resolva o meu relacionamento. A minha expectativa, Senhor, é que o Senhor venha me curar. A minha expectativa, Senhor, é que o Senhor venha fazer uma transformação no meu marido, uma transformação na minha esposa. Eu não consigo liberar perdão, Senhor. Eu tenho uma expectativa que o Senhor pode fazer isso. Enquanto eu oro, você ora também. Eu, como pastor, eu só vou liberar as palavras aqui, mas depende de você orar também. Porque tem coisa da qual eu faço, mas tem coisa que é unicamente exclusividade sua. É algo da qual você tem que fazer. Eu vou estar orando e você também ora daí também. O Ministério do Louvor vai estar nos ajudando através do louvor também, mas não fique de boca fechada. Que você tenha uma expectativa correta nessa noite. Amém? Senhor Jesus, eu quero, Senhor, colocar cada um dos meus irmãos diante de Ti, Senhor. Senhor, nessa noite nós aprendemos sobre expectativas, sobre confiar no Senhor. Senhor, eu não sei qual é a área, qual é a necessidade de cada um deles, Senhor. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor venha visitar a cada um nesse momento, Senhor. Que nós possamos sair daqui diferente da forma que chegamos, Senhor. Que o Senhor venha fazer coisas grandiosas nas nossas vidas essa noite. Que o Senhor venha derramar a Tua bênção sobre nós. Mas não é somente a bênção que nós queremos, é a intimidade com o Senhor. Porque nós sabemos que é o Senhor que importa. As bênçãos virão, serão consequências. Senhor, eu quero profetizar sobre a vida dos meus irmãos. Que essa expectativa irá ter resultado, Senhor. Que essa expectativa irá ter uma resposta da parte do Senhor. Que quando nós sairmos daqui, nós não sairemos igual da forma que chegamos, mas nós levaremos para casa uma expectativa na qual o Senhor resolveu nessa noite. Por isso, celebre comigo, meus irmãos, celebre comigo. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Em nome de Jesus, celebre comigo esse momento na qual Deus pode transformar a sua vida. Quem sabe que ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça.
Compartilhe essa palavra na sexta-feira. Na sexta, no dia de célula, na sua célula, da sua célula. Saia daqui hoje com uma expectativa. Deus, Ele pode fazer grandes coisas na sua vida, mas para isso você tem que confiar nele. Confia nele, querido. Você não vai se decepcionar. Você pode se decepcionar comigo. Eu posso te decepcionar através de uma palavra, através de uma atitude, de algo que eu venha fazer porque eu sou humano, falho. Mas se você deixar a sua expectativa, a sua confiança em Deus, Ele não vai falhar. Sabe por quê? Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, se Ele prometeu algo na sua vida, quem pode impedir hoje dele? Você toma posse dessa palavra